É o último ano de mandato do senhor prefeito ou da senhora prefeita. Estamos em março e o município está passando por dificuldades financeiras, porque o comportamento da despesa e da receita não se deu exatamente como previsto. Mas o município sabe que conta com receitas de IPTU que vai receber ao longo do exercício. Então, alguém sugere que se faça uma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, para financiar despesas de custeio, como, por exemplo, pagamento de despesas com pessoal. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, que nós chamamos de ARO, existem justamente para atender essa necessidade financeira do município. Podemos fazer essa operação de crédito agora, nesse último ano de mandato? Nesse vídeo eu vou falar sobre as vedações relativas a operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, outros tipos de operações de crédito e também em relação ao excedente do limite da dívida pública, conforme a LRF e também conforme a Resolução 43 de 2001 do Senado Federal. O artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. E o inciso 4 diz: estará proibida no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Portanto, esse nosso município, que está com dificuldade na sua execução orçamentária nesse primeiro trimestre do último ano de mandato, não vai poder fazer uma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, mesmo contando com receitas que vão ingressar ao longo do ano, porque isso seria uma violação do artigo 38 da LRF. Essa medida visa evitar o endividamento do município, possivelmente transferindo para o próximo governo a responsabilidade de pagar aquela dívida. Essa proibição de realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária existe durante todo o último ano de mandato, então já a partir de 1º de janeiro até o final do exercício. Então, já que o nosso município não pode fazer essa operação de crédito por antecipação de receita, será que ele pode realizar outros tipos de empréstimo, outros tipos de operações de crédito? O artigo 15 da Resolução 43 de 2001 do Senado Federal diz o seguinte: é vedada a contratação de operação de crédito nos 120 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do município. Então, o município não pode realizar nenhum tipo de operação de crédito a partir de 3 de setembro do ano que tem eleição municipal. Essa proibição tem exceções, a exemplo das operações de crédito para refinanciamento da dívida mobiliária, o que está previsto na própria Resolução 43/2001 do Senado Federal, no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 1. Bom, agora sabemos que a LRF não permite a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária durante todo o último ano de mandato. Sabemos também que a Resolução 43/2001 do Senado Federal não permite a realização de nenhum tipo de operação de crédito nos últimos 120 dias do mandato. E agora vamos ver quais são as normas relativas ao limite da dívida pública nesse último ano de mandato. A Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal diz que a dívida consolidada líquida do município não deve ultrapassar, não deve exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida do município. Em caso de excesso, em caso de ultrapassar esse limite ao final de um quadrimestre, o artigo 31 da LRF prevê que a dívida pública deve ser reconduzida ao seu limite nos 3 quadrimestres seguintes, com uma redução de pelo menos 25% já no primeiro quadrimestre. Para os entes que ultrapassarem esse limite, enquanto houver excesso de dívida, são impostas restrições nos termos do artigo 31 da LRF. O ente estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa
inclusive por antecipação de receita, ressalvadas aquelas para pagamento de dívidas mobiliárias, e o ente obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do artigo 9º. E veja aqui uma norma importante para esse último ano de mandato. O parágrafo 3º do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina o seguinte: as restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Essa regra fica suspensa nos casos de calamidade pública decretada pelo município e reconhecida pela Assembleia Legislativa. Portanto, é crucial que os municípios estejam atentos e monitorem de perto seus limites de endividamento nesse último ano de mandato. Bom, agora que você já conhece as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução 43 de 2001 do Senado Federal para esse último ano de mandato, é importante conhecer também as vedações da Lei das Eleições, e esse é o tema do nosso próximo módulo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.